A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Estaremos, neste momento, iniciando a lição de número 10, com o título Atravessando a Crise com Perseverança. Queria estar convidando vocês a orar nesse momento, curvar a vossa cabeça onde estiver, e que nós venhamos aprender um pouco mais essa lição, amém? Senhor Deus e eterno Pai, Espírito Santo, nesse momento, Pai, nós queremos agradecer a Ti por tudo. Nós queremos, Pai, Te louvar e Te exaltar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Neste momento, Papai, abençoe, Senhor, a vida de cada um. A cada lugar, Papai, que essa palavra, Senhor, entrar, que o Senhor possa fazer a diferença. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Nós estaremos lendo o texto áureo. O texto áureo diz: foi bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. A verdade aplicada vai dizer: diante das crises da vida, o cristão precisa persistir no Senhor, a fim de alcançar a vitória. O texto de referência está em Jó, o capítulo 1. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se de todo o mal, se desviando do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, e disse: porventura teme Jó Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti, da tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está nas tuas mãos. Somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Nós vamos aqui na parte, como diz assim, nessa lição veremos que Jó foi provado através de diversos males, mas ainda permaneceu fiel ao Senhor. Jó preconizia que em tudo devemos ser fiel, independente da circunstância. Amém? Parte 1 diz assim: a crise pode chegar a todos. Nós sabemos que a lição de Jó ela é muito gratificante, porque na adversidade de Jó, se nós formos ler a história de Jó, é um momento que Jó passou por um momento de muitas dificuldades, mas em tudo isso, a Bíblia nos diz que Jó ele foi fiel ao Senhor. E diz assim o top 1, existe momento em que Deus nos prova. Porque sofre o justo, como suporta o sofrimento, não podíamos deixar de descrever que, assim como Jó, existe momento em nossas vidas que sermos provados por meio da história de Jó. Podemos resgatar valores, princípios bíblicos para sermos vivenciados durante a adversidade, o qual nos deteramos aos auxiliares a perversarmos, confiamos e esperando no Senhor. Aqui já está bem explicado esse tópico, mas eu queria frisar aqui uma coisa, que existe momento em que Deus ele nos prova, e é verdade. Só que aqui está dizendo assim, olha, que no meio dessa provação, nós temos que, da adversidade, nós temos que sabermos que somos auxiliados por Deus. Sabemos que o Senhor é que está no controle de tudo. E aqui é bem claro que Jó passou por tudo isso, e em momento nenhum ele desanimou. Ele não deixou de acreditar. E para nós também, nessa lição hoje, ele está dizendo que a prova, a crise, ela chega para todos. E é verdade. A crise ela pode chegar para qualquer pessoa. Qualquer um servo do Senhor pode passar por esse momento. E a pergunta aqui hoje é: por que sofre o justo?
Se nós formos olhar na história da Bíblia, nós vamos ver um dia um homem fazendo uma pergunta dessa para o Senhor, Abacuque. Quando ali o povo estava sofrendo, Abacuque pergunta para o Senhor, por que o justo sofre? E o Senhor dá a resposta para Abacuque. E nós sabemos que os dias que estamos atravessando são dias difíceis, mas se vir a provação, não é tempo de desanimar. Nós temos que continuar adorando ao Senhor. Amém? O 1:2 diz assim, Deus nunca nos abandona. É verdade. Quando eu falo desse Deus que é tão maravilhoso, é tão interessante que Deus ele não nos abandona, nem no momento bom e nem no momento ruim. Ele sempre está conosco. Ele sempre está com as suas mãos estendidas para nos abençoar, seja um momento bom ou um momento ruim. E diz assim, nascemos em um mundo onde nos deparamos com as frustrações, as dores em vários momentos. Esta pode ser a causa de tantas pessoas debaterem com a seriedade do sentido do sofrimento humano. Porém, o que mais consome o ser humano são as dores e a aparente solidão, o qual ser abandonado por Deus ou abandonado o Senhor não faz parte do plano de Jó. Só que é interessante aqui na história de Jó, que foi o próprio Deus que permitiu tudo isso na vida dele. Né? A gente fala assim, quando Satanás chega lá até o Senhor e pergunta sobre Jó, o próprio Deus deu o testemunho de Jó para Satanás. E ele deu uma ordem para ele, vai lá, toque em tudo que ele tem, somente na vida não. Porque a vida, quem comanda sou eu. E é interessante aqui que está, por esta causa, muitos têm debaterem com seriedade o sentido do sofrimento humano. Ninguém gosta de sofrer. Né? O ser humano ele não gosta de sofrer. Mas o sofrimento, irmãos, nos faz chegar mais perto de Deus. E é tão interessante essa história de Jó, que quando a sua esposa ela chega para Jó e diz para ele abandonar o Senhor, Jó ele responde para aquela mulher, o Deus que nos deu é o Deus que pode tirar. Bendito seja o nome do Senhor. E é tão interessante porque eu vejo muitas pessoas dizer que a mulher de Jó, naquele momento, disse uma palavra tanto difícil, mas para ela também estava sendo um momento difícil, porque ela perdeu 10 filhos. Às vezes nós falamos do bem, né, do material, mas Jó perdeu uma coisa que era muito valoroso, a família. 10 filhos. Mas o sofrimento do ser humano, irmão, as inquietações, como diz assim, mesmo com as inquietações, as dores, tomando conta da sua vida, Jó não abriu mão do cuidado de Deus. Então, o sofrimento de Jó naquele momento era muito doloroso, mas mesmo assim, ele não abriu mão do Senhor, do cuidado do Senhor, ele continuou acreditando no Senhor. E o 1:3 diz assim, um livro que relata o sofrimento humano. Esse livro de Jó, ele vai relatar a história de um homem que era fiel, do homem que se desviava do mal, do homem que era reto ao Senhor. Então, se nós formos olhar na história, já poderia não ter sofrido nenhum dano dessa situação, porque ele era fiel. Mas quando Deus quer nos ensinar, mesmo através da dor, Ele nos ensina, não é para nos matar, é para nos fazer crescer melhor. Eu não sei qual é o sofrimento que você está passando no dia de hoje, mas eu quero dizer para você nessa noite que o sofrimento ele só faz esclarecer mais a respeito que o ser humano ele só depende totalmente do Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina aqui, olha, que o ser humano, nas suas várias formas, física, emocional, familiar, espiritual, diversos atores tentam encontrar resposta para o silêncio de Deus e arrisca encontrar uma palavra de conforto para aqueles que podem, diversos motivos, carrega consigo o gosto amargo da dor. Esse homem era justo, se desviava cuidadosamente das ações que lhe transgrediam
a lei de Deus, e ele era um homem que não deixou em momento nenhum transgredir a lei do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer, para mim terminarmos, que Jó, ele tinha tanto cuidado com a palavra do Senhor, que ele ia todos os dias, ele tinha um dia certo para orar pelos seus filhos. Com medo dos seus filhos, blasfemar contra o Senhor, de transgredir a lei do Senhor. Mas Jó, mesmo assim, a Bíblia nos diz, eu gosto muito de um versículo, que diz assim, que Jó, quando ele estava nesse momento de dor, nesse momento de perda, Jó disse, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. A confiança do homem de Deus, ainda que ele esteja no momento de adversidade, Jó, ele olha para dentro dele, o que sobrou de Jó? Um caco de telha e algumas feridas no seu corpo, que na verdade era a lepra. Mas Jó, naquele momento, ele disse, ainda que ele me mate, todavia eu esperarei no Senhor. Então, nessa lição, Deus está nos ensinando que no momento do sofrimento humano é necessário esperar no Senhor. Amém? A paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade no tópico 2, significativos exemplos de fidelidade. Afligido com as perdas de seus bens, filhos e acometido de uma chaga maligna, Jó toma um pedaço de telha, senta-se sobre as cinzas para raspar suas feridas, tentando assim aliviar um pouco de seu sofrimento. Seguindo uma linha dos ímpios, a mulher de Jó o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer, em caminho contrário ao que propôs sua esposa, e disposto a esclarecer de uma vez por todas sua confiança em Deus, Jó seguiu trilhando a avenida da fé. Então, em nenhum momento, Jó, ele olhou para trás, o que havia sido perdido, né? Ele seguiu trilhando a avenida da fé, e o principal elemento que ele deixou bem claro foi a fé. Em nenhum momento ele desfaleceu. E com isso, o que a gente tira de exemplo é que mesmo a adversidade, mesmo com o sofrimento, a gente tem que ter a fidelidade a Deus. Jó, ele faz perceber que, por meio da nossa confiança em Deus, queremos vencer todas as frustrações da vida. Então, às vezes, temos que passar por algumas frustrações, né, alguns sofrimentos, para entender o quão grande Deus é em nossas vidas, para entender o quão poderoso Ele é. É verdade, né? E o 2.1 vai dizer, o principal alvo de Satanás é a família. Quando falamos que Jó perdeu seus 10 filhos de uma única vez, nos esquecemos que sua esposa também havia perdido os mesmos filhos. Pairava uma dúvida na mulher de Jó. O que adiantava ter um marido fiel e íntegro que desviava do mal e ainda assim, com toda a sua retidão, não servir de nada para livrar os seus filhos da morte? E o que a diaconisa Giovaneide falou aqui foi muito interessante. Jó, ele era um homem totalmente íntegro. Jó era um homem que se destacava ali. Ele era totalmente temente a Deus. E não tinha nada contra Jó. E a única coisa que Deus disse a Satanás, não toque, era na sua alma. E Jó, ele era um homem muito poderoso ali. Ele tinha filhos belos, ele tinha muitos bens. E Jó, ele perdeu tudo. Tudo Jó perdeu, e eu imagino essa situação hoje. Muitas das vezes a gente perde uma coisa ali, a gente já fica doido, mas Jó, ele perdeu tudo, e mesmo assim ele foi fiel com Deus. E aqui adiante vai dizer, mesmo diante de tanto sofrimento, nada havia mudado em relação à sua vida com Deus. Irmãos, essa história aqui de Jó, ela é muito linda, porque contudo, apesar de ter perdido seus bens, eu imagino ele ali com um exemplo, com fazendas, com carro do ano, eu imagino ele com todos os bens adquiridos. Mesmo assim, Jó, ele não blasfemou. A sua esposa chegou, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele mesmo assim, ele falou, não, se Deus me deu, Deus vai restituir. Eu imagino na cabeça dele ali, não, se Deus me deu, Deus vai fazer voltar aquilo que ele prometeu. Verdade. Se a gente for parar para estudar a história de Jó,
Uma hora não dá, né? Porque nos ensina muito. Mas aqui no ponto 2 diz assim: não renuncie à sua integridade. Na hora da dor, muitos têm dado as costas para Deus. Enquanto Paulo se orgulhava em ter o seu corpo, as marcas de Cristo. Então, na verdade, é isso mesmo. Há muitos aí fora, até mesmo, né? Hoje as pessoas, quando basta qualquer prova, qualquer situação, eles estão virando as costas para Deus. E aqui o Senhor nos pede, aqui, olha, não renuncie à sua integridade com o Senhor. Na hora da dor, muitos têm virado as costas para Deus. Mas Paulo, quando ele diz assim, eu tenho as marcas de Cristo. Vamos ver as marcas que Paulo tinha, né? Marca de dor, marca de fome, marca de perigo. Mas Paulo disse, eu tenho uma marca de Cristo na minha vida. E aqui embaixo diz assim, olha, mas contrapondo a acusação de Satanás, por meio de uma relação harmoniosa com Deus, Jó se saiu vencedor. Em meio a tudo isso, já foi falado aqui, Jó simplesmente, ele saiu vencedor. Então, a palavra hoje é essa, não renuncie à sua integridade com o Senhor, seja na dor, seja no perigo, seja na situação que for, não renuncie de ser fiel ao Senhor. Na crise, o Senhor continua cuidando dos seus. O que achei interessante na palavra, nessa história de Jó, é que quando Jó ele recebeu a notícia que havia perdido os filhos, que havia perdido os bens, em nenhum momento ele murmurou ao Senhor. Ele se prostrou e simplesmente adorou. Hoje estamos vivendo uma crise. Como todos sabem, estamos no meio de uma pandemia. Foi um processo ágil, doloroso, mas até aqui o Senhor tem cuidado de nós. E Jó, mesmo diante das crises, não devemos esquecer que nossas vidas pertencem a Deus. Encontramos na Bíblia que os nossos tempos estão nas mãos do Senhor. Assim, o propósito de Deus para os seus nesta terra se cumprirão, bem como os que se referem à eternidade. É preciso permanecermos no esconderijo do Altíssimo e na certeza de que Ele cuida de nós, ainda que atravessando um vale da sombra da morte. No início dessa pandemia, analisando, vi muitas pessoas se desanimando. A gente voltou ao templo, né, aos cultos presenciais há algum tempo, e sinto falta de muitas pessoas, de muitos irmãos, porque quando a gente fala em crise, o que nos assombra é o medo. Então, independente da aprovação, independente do tempo que a gente precisa passar, o processo que Deus tem preparado para nós, é o medo. E o que achei interessante é que já em nenhum momento ele murmurou, ele simplesmente adorou. E o tópico 3 vai dizer, servir a Deus em meio às dificuldades. Muitas pessoas se utilizam de suas crises para não obedecerem à voz de Deus. Na vida de Jó, podemos constatar a fragilidade da nossa carne, uma vez que o homem se tornou mortal por causa do pecado. E aqui vai dizer bem o que a Ávila disse. Muitas das vezes a gente arruma tanta desculpa. Essa crise mesmo, ela chegou, a gente ficou até conversando em casa, porque quando veio essa pandemia, então, assim, houve uma mudança total na nossa rotina. Os cultos pararam, as coisas, o mercado já mudou para a gente ir, shoppings fechados, assim, tudo parou. Então, a gente acabou acostumando fazer os cultos em casa. E quando veio a situação de vamos voltar ao culto, eu confesso que eu mesmo falei, mas já vai voltar, então você começa a arrumar desculpa. Porque o seu comodismo, você acaba acomodando. Não, eu vou ficar em casa, eu estou assistindo ali deitado, eu estou assistindo ali no sofá da minha casa. Então, se nós não despertar, talvez eu não estaria aqui.
E o que a Ávila disse também foi, a gente sente falta de muitas pessoas aqui na igreja. Outrora a gente estava aqui num culto de domingo já com a igreja bem cheia. Hoje, muitos não vêm por quê? Por medo da situação e por medo e por também chegar a ter esfriado. Ah, não, mas eu não vou mais, porque às vezes conheceu outra coisa, porque conheceu outra situação. E nós não devemos deixar de ouvir a voz de Deus. Uma coisa que a gente não pode fazer é deixar de servir a Deus. Jó, nesse momento, eu imagino que ele passou por tantas coisas, tantas dificuldades, que se ele fosse dar um segundo de ouvido a Satanás, ele não teria cumprido o propósito dele. Talvez se ele tivesse dado um segundo de pausa no ministério dele, ele não teria chegado aonde ele chegou. Então, o que eu deixo para quem está em casa é: não deixe o inimigo trabalhar na sua mente. Não deixe esse um segundo, muitas das vezes, o inimigo trabalhar na sua mente. Se é para você estar aqui, venha. Às vezes a gente chega cansado do serviço, às vezes a gente vem cedo, a gente está com sono, mas não importa. Esteja aqui, porque aqui é o melhor lugar de estar. Amém? Continuando aqui, é maravilhoso porque vai dizer assim, é preciso confiar em Deus. Uma das coisas que eu observei nessa lição hoje, como a Ávila e o nosso irmão Samir falou aqui hoje, a confiança, irmão, quando tudo está bem, é maravilha. Ter confiança quando o seu barco está remando bem, quando a sua fé está elevada, você olha para um lado e para outro, está tudo bem, é maravilha. Mas eu fiquei vendo nessa epidemia que teve, que a confiança de alguém perdeu. Alguns deixaram que o medo viesse se achegar a você. Mas eu vejo aqui, Jó dizendo assim, quando estamos diante da crise e do descontentamento, aflora por toda a parte, ninguém é melhor do que Jó para nos ensinar acerca das tristezas, das frustrações dessa vida. Ele conheceu a dor, a aflição, o abandono, a rejeição, no momento tão significativo da sua vida, ainda assim, ele se manteve confiança em Deus. Então, irmão, essa lição aqui, ela hoje me traz uma reflexão, que no meio de qualquer situação, a minha, a tua confiança, ela tem que estar focada em Deus. E eu deixo hoje aqui para os irmãos que vão assistir essa aula, que confie, independente da situação que você esteja vivendo, confie totalmente no Senhor. Seja na dor, seja na aflição, seja em qualquer situação, faça como Jó. Aqui diz assim, que ninguém é melhor do que Jó. Todos nós passamos pelas aflições e por dor, mas nós temos na confiança do Senhor que estamos mantendo fiel a Ele. Amém? O 3.2, aquele que confia no Senhor não recua. Mesmo não compreendendo a causa de tanto sofrimento, Jó continuou crendo em Deus. Ele é um exemplo de uma pessoa que foi recompensada por crer e procurar conhecer mais o Senhor. Então, Jó, mesmo não sabendo o porquê daquela situação que ele estava vivendo, ele continuou adorando ao Senhor. Em nenhum momento ele recuou. E ele procurou conhecer mais do Senhor. Fora de seu livro, é citado também como referencial de retidão e paciência. Iremos privilegiar aqui a referência de Tiago. Ele menciona a capacidade de Jó em lidar com o sofrimento. Aliás, a Bíblia está repleta de exemplos de fé. Pessoas que, em meio a tristezas e frustrações da vida, foram vitoriosas, podendo colocar nessa lista Jó por sua capacidade de tirar força em meio às crises. Às vezes, enfrentamos provas que olhamos para trás e falamos como conseguimos, enfrentar tudo aquilo. Mesmo não sabendo porquê, mas creio que temos que confiar mesmo sem entender. Porque o Senhor é dono de todas as coisas, Ele que fez o ser humano, Ele que criou o mundo. Então, tudo que Deus
ele permite, é porque tem um propósito. Então, que não venhamos recuar, e sim avançar. E que venhamos ter a mesma certeza que Jó teve em meio ao sofrimento. Que Deus, Ele é maior do que aquilo que podemos sofrer. O 3.3 vai dizer, é preciso ter experiência com Deus. Esse 3.3 me chama muita atenção porque Jó, ele não foi qualquer um. Jó, ele não era qualquer um. Porque uma pessoa qualquer, um personagem bíblico qualquer na época, eu acho que ele não aguentaria o que Jó aguentou. Igual eu citei atrás, hoje em dia a gente vai ali, a gente perde uma caneta no chão, a gente perde uma chave, a gente perde um cargo na igreja, a gente já fica louco, a gente já quer brigar, a gente já quer fazer tudo. Mas o Jó, ele tinha uma experiência com Deus muito grande. Jó, ele era íntimo de Deus. Então, para viver o que viveu, temos que ter experiência com Deus. Para enfrentar a dificuldade do nosso dia a dia, temos que ter experiências com Deus. Temos que viver algo novo com Deus. Não adianta a gente querer colocar um terno, colocar uma gravata e falar assim, ó, eu sou crente, pode vir a luta que vier, que eu vou vencer. Não adianta. Jó, na simplicidade dele, no dia a dia dele, eu imagino Deus olhando para ele, que nem aqui vai dizer que Deus dava bom testemunho dele. Então, se Deus chegou e falou assim, ó, eu confio nesse homem, pode tirar tudo dele, que mesmo assim ele não vai blasfemar contra mim, imagina Deus olhando para Jó e falar, Jó, eu sei que eu te dei, eu sei que eu vou permitir que você vai perder tudo, mas eu confio em você, eu sei que você vai passar diante disso. Eu imagino, meus irmãos, Deus olhando para nós e falando assim, ó, eu confiei isso em você, talvez eu possa fazer com que você perca isso para ver aonde está a sua fé. A nossa fé tem que estar em Deus. Então, se Deus prometeu, Ele vai cumprir em nossas vidas, mas devemos ter experiência, devemos ter coisas novas com Deus. Interessante aqui, olha, onde o nosso irmão Salmin está falando, um ponto que eu gravei aqui dessa lição. Depois de tudo que Jó viveu, Jó viveu para ver a quarta geração, por Deus ainda tinha planos para o seu servo nessa terra. Deus sempre nos presenteia com o melhor. Contudo, Ele sempre irá requerer a fé e a obediência. Nessa lição, mostrou por meio da vida de Jó que depois da tempestade sempre vem abundância. É tão interessante que Jó só tinha a primeira geração. E essa primeira geração ele perdeu, quando ele perdeu tudo. Mas é tão maravilhoso que Deus, no meio daquela crise que Jó passou, daquele sofrimento, aí Deus dá os mesmos 10 filhos para Jó, mas aí Jó vê os outros filhos, vê os netos, vê os bisnetos e os tataranetos. Então, vale a pena nós termos experiência com o Senhor. E uma das coisas que eu aprendi aqui nessa lição hoje é as crises geram oportunidade de conhecermos mais a Deus e de experimentarmos de sua companhia e poder. Que Deus, nesta noite, nesse dia, Ele possa nos abençoar e que nós possamos ter experiência com o Senhor. Amém. Igual a nossa diaconisa falou, e é verdade, né? Depois de tudo, Jó viveu para ver a sua quarta geração. Então, creia. Creia que aquilo que Ele te prometeu, por mais que passe o tempo, por mais que o homem fale que não, mas Ele vai cumprir e você viverá para ver tudo aquilo que Deus prometeu na sua vida. Amém? Queria passar para a Ávila, para ela concluir e também já orar e fazer o encerramento. Amém? A conclusão da lição vai nos falar que nessa lição, mesmo no contexto de adversidades, Deus é poderoso para levar adiante o seu plano na vida dos que nele confiam e esperam. Enquanto todos em torno de Jó viam a morte,
Deus vislumbrava vida. A história de Jó é um exemplo para todos nós até o dia de hoje. Sim, a história de Jó é realmente uma história bem marcante. Entre tantas outras que existem na Bíblia, o que me chamou mais atenção sobre Jó era que Deus, além de ter testemunho, sabia que ele era um homem íntegro. Então, temos que ter a integridade, tem que fazer parte do nosso caráter. Porque, mesmo sabendo que estamos vivendo em dia difícil, temos a certeza que Ele virá nos buscar. Esse sofrimento não é eterno. Então, que venhamos confiar mais no Senhor e crermos que Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Amém? Nesse momento, vamos orar ao Senhor, agradecer por mais essa oportunidade que Ele tem nos concedido de estar diante da presença dEle, agradecer por tudo que o Senhor tem feito a nossas vidas até aqui. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui diante da Tua presença. Senhor, obrigado por mais um ensinamento da Tua palavra. Pai, que venhamos ser igual Jós, íntegros diante da Tua palavra, Senhor, que não venhamos desanimar por pouco, por sofrimento, por luta, Senhor, que venhamos aprender mais de Ti, que venhamos estar, Senhor, mais perto de Ti, que não venhamos nos desviar, Pai, porque temos a certeza que um dia o Senhor irá buscar a Sua igreja, e todo esse sofrimento, Pai, Ele irá acabar, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E assim, Senhor, Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.